Vamos lá, pessoal. Terceira e última parte aqui do nosso problema hidráulico. Que a gente vai modelar. Esse ainda é estacionário, né? Nossa intenção aqui não é ir para o dinâmico. A gente faz isso no outro curso. A gente fala tanto de problemas muito não lineares, hidromecânicos acoplados. A gente faz uma análise mais apurada. Olha que interessante esse caso, então. É um talude e existe esse nível d'água irregular, tá? E aí você fica pensando, mas como que eu ponho esse nível d'água, né? Internamente, vou fazer isso aqui do começo ao fim, tá, pessoal? Primeiro, essa geometria também não é uma geometria fácil, né? Às vezes o cliente dá pra gente o DXF ou DWG, ou às vezes uma figura. Então eu vou fazer como eu faria. Vamos supor que eu tenho esse problema, eu quero jogar ele no Abacus. O que eu faço? Eu dou um Ctrl C aqui, tá? E abro o AutoCAD antes de tudo. Então vamos lá, eu vou abrir o AutoCAD. Vou seguir os passos que eu faria aqui pra vocês, pra modelar esse tipo de problema. Ele demora um pouquinho. Provavelmente ele tá demorando porque o Abacus tá aberto, tá? Preparando o ambiente. A versão também estudantil. A gente aqui da UFO tem, né, pessoal, licença pro Abacus. A versão estudantil, ele é ilimitado. Claro que a gente não pode fazer serviço com ele. Mas aprender, pelo menos, né, fazer algumas atividades, nesse sentido pode. Vai estar pedindo pra eu fazer login. Ai, mandaram um código, peraí. Tem que abrir um monte de coisa aqui. Pessoal, deixa eu escrever aqui esse número. Ô, louco. Perfeito. Então, pessoal, vou começar dando Ctrl V aqui. Tá travado um pouquinho. Aí, pronto. Ele tem o tamanho do texto. Vou pôr tudo ok. A primeira coisa, eu vou pôr isso aqui em escala. Esse modelo. O AutoCAD é diferente do Abacus. Se eu pressionar o botão do meio do mouse, né, e segurar, ele já anda. Não preciso segurar o Shift desculpa, o Ctrl e o Alt. É só segurar o botão do meio. E aqui eu uso o Scroll também para aproximar e para afastar. Isso aqui tem que ter 3 metros. Então eu vou criar uma linha aqui, ó, line de 3 metros. 3 metros não, uma linha aqui, nessa região, tá vendo? Aí eu vou travar aqui, 90 graus, né, ortogonal, e ele vai até aqui. Tá bom. Vou mudar um pouquinho a cor também, né? Essa cor tá ruim. Aqui, ó. Cor é aqui, tá, pessoal? Desculpa. By layer, vou pôr um vermelho. Perfeito. Só que você vai perceber, ó, essa linha que eu acabei de fazer tinha que ter 3 metros. E qual que é o tamanho dela? Vamos medir aqui, ó. Linear. Eu vou medir. Aqui até aqui. Ela não tem 3 metros, ela tem muito mais. Ela tem 298,58. Eu vou pôr isso em escala. Como que eu faço? Eu vou medir ela, né? Devia ter. Quanto que devia ter mesmo? 3 metros. Devia ter 3 metros, mas na verdade, ó, eu divido pelo valor que tem, 298,58. Devia ter 3 metros, mas tem isso, na verdade. Eu pego o valor que eu quero, dividido pelo valor que eu tenho. É isso aqui. Então, Ctrl C essa parte tudo aqui, né?
E vou pôr isso em escala, então, ó. Eu vou selecionar todo o meu desenho, clico com o botão esquerdo do mouse, né? Não preciso segurar, só arrasto meu mouse, clico com o botão esquerdo de novo, e depois digito SC. Ou eu clico aqui, deixa eu ver, deve ter scale, né? Ó, eu preciso especificar um ponto base, eu vou especificar esse ponto aqui, né? Porque aí ele vai aumentar ou diminuir com relação àquele ponto. E aí eu ponho o valor que eu coloquei, que é 0. Ctrl V. Ele diminuiu bastante, né? E agora tá com 3 metros aquela linha. Agora tá certo, tá em escala. Isso aqui então agora tá em escala. Depois eu vou mover isso aqui pro 0,0, porque eu não quero que fique lá longe. Antes de mover pro 0,0, antes disso eu vou fazer o contorno de tudo que eu quero. Eu quero só o nível d'água e, né, e o contorno do meu talude. Então eu vou criar uma linha, ó, line. Eu aproximo aqui, ó. Clico aqui. Vou até o final. Clico aqui. Deixa eu ver mais ou menos qual o tamanho que ele tá dando para subir. É 3 metros, tá? Tem que ser 3. Digito 3. Pressionou Enter. Ó, o 3 só apareceu aqui que eu digitei. Porque eu tô vendo aqui, ó, onde tá meu mouse do lado dele, Orto 2.98. Então eu tô vendo que é mais ou menos 3 metros. Então eu vou digitar 3, vou pressionar Enter, que ele vai ficar com 3 metros. Vou até aqui mais ou menos em 2. Eu vou deixar assim por enquanto. Ele tá com uma linha branca, devia estar com uma linha diferente. A cor aqui devia ser vermelha. Eu selecionei ele, né? Vou falar que as linhas que eu vou fazer tem que ser vermelha. Vou criar essa linha, então. Opa, vou criar a linha, né? Clico aqui. Subo com 10. Que não, 9.8, vou por 10, tá? 10. Aqui também é 10. Aqui é 10.5. Só 10. Se for 10 é muito pouco, então 10.5. E conecta esses dois pontos aqui no final. Uma aproximação, né? Mas tudo bem. E aqui tem o meu nível d'água. Que ele tá aqui, ó. Onde vai ser a pressão zero, né, pessoal? 2 metros. É... Aqui também tem. Deixa eu ver o negócio. Teria 2.3 mais ou menos. Bom, eu vou pegar exatamente em cima, não tô nem aí. E eu vou usar o comando chamado SPL. SPLine, tá vendo? Ó, SP. Oh, não é isso aqui não. Tá, SPL. Que é SPLine. E vou ligar esses pontos aqui, ó. Vou desabilitar também esse 90 graus, porque isso aqui é um pouquinho, né? Irregular. Assim, ó. Oh, tô no lugar errado, pessoal, desculpa. Oh, meu Deus do céu, é em cima. É aqui. Algumas coisas que eu tô fazendo eu vou ter que consertar no Abacus depois, tá? Mas eu tô fazendo de propósito mesmo. Eu sei como consertar aqui, mas eu vou deixar pra arrumar no Abacus. Aí. Fica assim, pessoal. Tá ótimo. É só isso que eu preciso. Isso aqui eu deleto também. Agora eu vou mover isso aqui pro 00, ó. Seleciono, né? Tenho o comando move. Clico nesse ponto. E depois eu preciso clicar lá no 00. Eu geralmente aproximo aqui, ó. Né? E depois eu faço uma linha. Ó, clico uma linha. E eu digito aqui as coordenadas dessa linha. 0,0. Só para achar um ponto realmente que é o 00. Depois dou um Enter, né? Ou ESC. Ó, depois seleciono tudo. Move. Clico nesse ponto localizado exatamente nesse encontro desses dois segmentos de reta, né? Depois movo até aqui. Esse vértice, agora que eu lembrei o nome. E vou deletar esse ponto porque ele não precisa, essa linha. Então é isso, pessoal. Tá tudo em escala, tem o nível d'água. Vou salvar. Vou salvar lá no Abacus, inclusive, tá? Desktop.
Cadê? Abacus Workspace. E eu não tenho aqui, que é o terceiro problema, né? Ó. Então não tem a versão. Bom, tem a versão sim, né? Pode ter uma versão diferente do se você tiver. Isso aqui é Talude, Slope. Geralmente eu comento em inglês. E é DXF, não é o que já vem nativo do AutoCAD. O nativo do AutoCAD é da AWG, você tem que ir aqui no DXF, ó. Eu pego geralmente o mais antigo também, porque eu sei que vai ser compatível com qualquer coisa. Além disso, já vou criar a minha pasta. Minha pasta e dentro dela eu crio ele. Salvo. Beleza, pessoal. Salvei meu DXF. Vou fechar. Não quero salvar no outro formato. Então as mudanças que eu precisava fazer no AutoCAD eu fiz. Agora vamos começar salvando o meu problema no Abacus aqui, né? Ó, vamos voltar para trás. Agora eu quero esse aqui, Slope. E meu modelo vai ser esse mesmo, num gel, Slope, Por, Stere, versão 000. Vamos criar as partes, né, pessoal? Bom, primeiro eu preciso importar meu modelo. Ó. File, Import, Sketch. E agora vai ser esse aqui. Esperar um pouco. Beleza, vamos ver se ele importou. Ó que problema. Tá muitos pontos, né, pessoal? Porque é uma linha contínua, tá vendo? Então vamos lá, vamos começar criando essas partes, né? Esse aqui vai ser slope, 2D mesmo. Vamos importar. Eu vou por dano, tá? Vou deixar desse jeito mesmo. Ó que problema aqui. Que eu posso... Bom, primeiro que tem algumas coisas que eu não posso fazer, né? Eu tenho que deletar essa linha aqui. E esses outros pontos, né? Se eu colocar dano, ó, aqueles pontos ele não teve nada. Que tá bom. É isso mesmo que eu queria. E eu quero inserir aquilo lá como partição também, ó. Tools, Partition, Sketch. Aí eu vou importar de novo. Agora eu vou ter que... Opa. Deixa eu só mover aqui. Aí. Agora sim eu vou ter que transladar, né? Daqui pra cá. Agora sim, eu pego essas linhas e faço o que me interessa, né, pessoal? Daqui pra cá. Não preciso também com tanto nível de detalhamento, né? Ó, são segmentos de retas. Dá até pra fazer retas aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer assim, né? Peraí, deixa eu deletar algumas coisas. Opa. Eita, nós. Aí. Vou fazer com essas linhas SP-Line. Eu não quero fazer com muitas SP-Lines, não. Olha o AutoCAD, né? Aqui. Opa. Pera aí, rapidinho. Eu só preciso alinhar aqui, pessoal, e apertar o ESC. Aí. Beleza. Done. Caramba. Não pegou. Deixa eu ver lá de novo. O que ele fez? Acho que ele pegou do antigo. Tem que abrir de novo o modelo. Translate. Sabia, eu vou pegar. Acho que ele não pegou o canto, tá, pessoal? Ele devia ter pego exatamente esse ponto.
Deixa eu pensar. Acho que eu vou deletar um ponto, peraí. Cadê? Aqui. Deletar esse ponto também. Esse ponto aqui também. Aí. Aí ficou mais fácil, tá? Deixa eu ver. Vou fazer no meio macro assim, tá, pessoal? Fica mais fácil, né? Agora acho que eu tô com medo do outro lado não ter dado certo. Peguei errado. Caceta. Justo que eu fui pegar, ele distorceu. Deixa eu do outro lado também. E vou deletar esse ponto aqui, tá? Porque senão eu vou pegar um ponto errado. Rapidinho. Aí. Pronto, agora vai dar certo. Ai, caramba, esse ponto que eu tenho aqui. Deixa eu pegar esse ponto aqui e deletar ele. Pera aí. Deixa eu ver se tá tudo certo agora. Tá, vamos ver se ele vai conseguir pegar. Chuchu, chuchu. Aproximar bem. Cadê? Opa. Cá. É... Aí. Isso aí, pessoal. Dando. Ficou bom, agora sim. Ai, ai. Pegou certinho? Pegou certinho, tem os dois. Agora a gente vem em Properties. Bom, aí, pessoal, a gente tem uma região saturada e uma região seca, né? Mas não tem o nível só d'água ali, né? Mas não tem problema. Vai ser bem tranquilo de resolver, ó. Fazer até duas regiões, tá? Só deixa eu pensar se eu preciso. Se eu aplicar só. Geralmente vamos fazer dessa forma, eu não preciso, mas é bom a gente manter consistência, né? A densidade 21. Isso aí. Mecânica elasticity, não importa muito, né? Não vou resolver esse problema. Né? E o Other Pore Fluid Permeability 0.001 e porosidade, isso aqui, índice de vazios, né? Porosidade. Isso aí é matigo, beleza? Aqui é 10. Vou criar outro material que vai ser Satu. Na verdade, esse que eu criei agora é o material solo saturado, tá? Ó, vou editar o nome dele, né? Não sei se eu não consigo. Então eu vou mudar só o peso específico. Eu vou pôr 12. Aí eu crio outro chamado. Nem vou copiar outro, eu vou copiar o mesmo. Fica mais fácil, né? A copy. Eu coloco saturated soy material. Aí. A diferença vai ser isso aqui que vai ser 21. Tem água junto, né? Tá totalmente preenchido com água os poros e aqui não. Ótimo. Colocar soil section. Material vai ser o saturated, né? Não, é só esse material. E depois tem saturated soil section. Ótimo. Done.
Aqui vai ser Saturate Side Section, né? Tá embaixo do nível d'água. E em cima vai ser o Soil Section. Ótimo. Só para ver se está tudo certinho. Vamos ver em termos de materiais. Isso aí. Em cima é o solo e embaixo é o saturado. Só tem um material para fazer o assembly. Eu estou só seguindo as mesmas partes, né, pessoal? Todo, ó, começa aqui, vai para cá, vai para cá, vai step. O step vai para solos. Steady, state, step. Ok, tira esse aqui. Tô fazendo meio rápido agora, não tô explicando muito porque a gente já passou por isso. Se tiver alguma coisa que precisa atenção, tá, pessoal? Eu falo. Vamos para os carregamentos. Tem que travar todo mundo, né? Ó, mechanical, displacement, rotation, mechanical, boundary condition. Travar todo mundo, né? XY travado, ok. Tem a gravidade que eu tenho que aplicar. Gravity, load. Esse nome tanto faz, tá? Eu coloco esse nome, se você quiser colocar load 1, tanto faz. Ele não importa muito. 0, menos 1. Deixa eu ver. Ah, e a poropressão. Aí que tá, pessoal. Poropressão, então, eu criei essa linha do nível d'água exatamente para aplicar a poropressão. Só que tem uma limitação. Isso aqui não vai ter variação do nível d'água, porque às vezes acontece, né? Tem sucção aqui em cima, esse nível d'água baixa, esse nível d'água sobe. Pode ter uma variação do nível d'água. Do jeito que eu estou fazendo aqui, não vai ter como. O nível d'água existe, mas ele vai ser fixo. Essa é uma das limitações. Infelizmente, né? Ó, nível d'água é water table em inglês. Water table. Essa é uma das limitações de fazer dessa forma. Opa. Vai ser zero, né? Como que eu poderia fazer diferente? Poderia aplicar as condições de contorno embaixo, né? Mas é aquela coisa, em toda essa região que está variando, eu tenho que colocar a condição de contorno variando. Para ela ir calculando para mim, tá? Esqueci de colocar, tem mais parte. Eu não coloquei todas, tá? Esse water table tem que editar. Eu peguei uma linha só, tem mais linhas. É essa linha, essa. E tem que segurar o shift, tá, pessoal? Para ir selecionando. Agora sim. Done. Ok. Ótimo. O próximo passo ou é criar malha ou predefined fields. Usa o predefined fields, né? Initial void ratio. E aí é todo mundo. 0.8. O que eu estou forçando? Então o nível d'água vai estar aqui, tudo embaixo vai estar saturado. Você vai ver que o nível d'água vai oscilar dessa forma e em cima vai estar seco. Mas tem essa limitação, né? Vamos lá. Aqui, seleciono primeiro esse, né? Para forçar que todo mundo seja quadrilateral. Vai ser Pore Fluid Stress, ok? E depois vamos ver como que tá. Tá com 2, tá? Aproximação. Ele geralmente aproxima bem. Não faz umas coisas muito grotescas, não. Claro, aqui para minha versão estudantil. Se vocês fizessem um problema profissional, tem problema, pessoal, muito que o Abacus já modelou de 125 milhões de graus de liberdade. Quer dizer que se for um problema puramente mecânico, você tem que dividir isso por 3, né? Quer dizer, 125 milhões de graus de liberdade. Vamos ver o tamanho da malha. Nossa. 125, 1, 2, 3. 1, 2, 3 dividido por 3. Tinha 41 milhões, 42 milhões mais ou menos de nós, né? No meu caso aqui tem o quê? Tem 20. Sei lá quantos nós tem. Não posso ter 1000 nós, né? Não posso. Vamos supor que tenha 200 nós. Tem 600 graus de liberdade. 600 graus de liberdade comparado a 120, né? Milhões. É uma diferença muito grande. Mas não tem problema. Pra gente, esses valores estão sendo razoáveis pela simplificação do problema e pelas hipóteses que a gente está admitindo. Beleza, vamos fazer a malha, girar ela, né? Ixi, meio zoado, hein? Deixa eu refinar um pouco mais. Colocar um. Será que ele vai? Porque realmente estava bem ruinzinha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, T2, T3. Acho que dá, hein? Tentar rodar desse jeito. Beleza, job, né? Vamos criar o trabalho. Opa. Gel. Slope. Por. Steady. E 000. Ok, submit. Vamos monitorar aqui. The warning. Rodou. Se você quiser matar o processo, você clica aqui em kill, tá, pessoal? Aí ele para de processar se estiver demorando muito e tem outra coisa pra fazer, você tem que desligar o computador. Olha todos os casos que eu rodei hoje. Tá tudo aqui. Vamos ver. Ó, quando eu clico aqui em Import, eu tenho que clicar aqui nesse arco-íris, tá? Pra mostrar. Ó, eu meio que forcei, né, pessoal? Era meio evidente que ia dar certo, porque eu forcei que o nível d'água fosse aqui, né? Tá exatamente mais ou menos na mesma distribuição que vocês estão observando lá. É... Inclusive aqui, acho que carga hidráulica parece estar coincidindo, né? Carga hidráulica com vapor à pressão. Tem gravidade? Tem gravidade, não tá certo. Uma forma que você poderia, como eu falei, era aplicar nó por nó aqui, né? Forçando que a carga o nível d'água ficasse nessa direção, tá? Ficou bem parecido com isso aqui, né? Na verdade, deixa eu ver. Na verdade, ficou as linhas de fluxo e ficou coincidente, né? Aí daria para calcular também por redes de fluxo qual que é o valor, tá? Mas o que mais dá pra. Acho que é isso, pessoal, para abordar. Isso aqui tá tudo com polo pressão negativo, decidi apagar, né? Se você quiser voltar pro original, é só ir lá de novo em Options, Counter e aqui Auto Compute. Aí ele coloca todo mundo, né? Aqui eu tô especificando que o mínimo tem que ser zero realmente porque eu quero que desapareça, tá? Para a geração dos resultados, se você quiser, né? Você pode exportar. Vai o export, né? Aí pode ser os resultados, sketch, pode ser, né? E assim por diante, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza, eu acho que é isso que eu tinha por hoje, né? Esse último exemplo só queria fazer do início, como eu faria, né? Não fiz muitas explicações, eu fui mais fazendo. Eu importaria para o AutoCAD, né, uma figura, colocaria as dimensões aproximadas, importaria aqui no Abacus. Talvez eu trabalharia um pouco melhor essa malha, porque tem alguns elementos irregulares ali, né? Ó, distorcidos. Mas no geral, como eu poderia, por exemplo? Eu poderia particionar aqui também, né? Uma região, poderia particionar mais aqui. Tem como trabalhar a malha para ela ficar melhor. Como a gente tem uma limitação do número de nós, eu deixei dessa forma. Bom, pessoal, e é isso os resultados. Aqui tem vários resultados que a gente pode ver. Ó, esse aqui é deformação, não tem, graças a Deus, não tem que ter deformação mesmo, né? Não tem que ter deslocamentos também, porque eu impedi. Tem o índice de vazios, eu falei que era 0,8 em todo lugar, e tá sendo 0,8 mesmo. As tensões, aqui tá tudo zero, parece que ele calcula alguma coisa, mas não era, né? Então por isso tá tudo zero. Ó, tensão em X, tensão em Y. É, Deixa eu ver o que mais. Deslocamento, saturação é tudo totalmente saturado, né? O meio está totalmente saturado. Aí você fala assim, mas e o nível da água está aqui e em cima não devia estar não saturado? Aí eu precisaria colocar uma curva de retenção, eu precisaria incorporar outros fenômenos, tá, pessoal? De parcialmente saturado. Não, ele vai colocar aqui totalmente saturado, mesmo que a sucção seja diferente que seja negativa, né? Mesmo que a pressão seja negativa, mesmo que a sucção seja positiva. RF, se eu não me engano, é o fluxo, tá, pessoal? Mas eu não tenho certeza para confirmar para vocês, que eu não lembro. Deixa eu ver, mas deve ser o fluxo numa direção, né? O fluxo na outra direção. Mas o que me interessa aqui que eu estou analisando é só poropressão mesmo. Os outros valores eu não tenho tanto interesse neste momento de estar analisando. Se for fluxo, né? Deixa eu pensar para onde está indo. Está indo daqui para cá, né? Às vezes, não, pela magnitude, né?
Tá tendo uma concentração que tá tendo mesmo, porque ele vai indo pra aqui, né? Todo mundo tá seguindo essa direção aqui. Não tem deformado, né? Os símbolos. Deixa eu ver. Acho que não é. Acho que o RF é outra coisa, viu? Eu tenho a impressão que esse RF não. Deformação mesmo, tal. Porque se não, né, pessoal, tinha que ir mais ou menos nessa direção o fluxo, tá? Seguir. Parece que ele tá saindo pra cá, né? Também não vou analisar com muito detalhe esse fluxo, né, do nosso interesse pra agora. Isso aí, pessoal. Dúvidas, perguntas, questionamentos?